Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, por lá o que hora que você estiver aí. Deus te abençoe e te guarde. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de hoje está em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, de 17 a 22. Marcos 10, de 17 a 22. Tendo ele saído para pôr-se a caminho, veio alguém correndo, dobrando os joelhos diante dele, e suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheces o mandamento? Não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falsos testemunhos, não cometa fraudes, honra teu pai e mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou o olhar, amou-o e disse-lhe: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi abatido, porque possuía muitos bens. Irmãos, veja o começo, ele diz que uma pessoa chegou correndo até Jesus. Mestre, mestre, que não se aparecer, né? O que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Aí Jesus diz, bom mestre, ele fala, quem me chama bom? Só Deus é bom. Você sabe como tem que ser. Siga os mandamentos, não cometa adultério, não fraudes, honra teu pai e tua mãe, não, não. E ele, com toda arrogância, ele olha para Jesus e fala, eu tenho feito isso. Eu tenho seguido os mandamentos desde pequeno. Aí diz que Jesus olhou ele de cabeça baixa, assim, amou. Jesus teve misericórdia dele. Ele era muito rico. E é fácil ser rico, né? E é fácil você ver a Deus sendo rico de repente. Mas não é isso que Deus quer. Não significa que você tem que dar os seus bens aos pobres. Mas no caso do jovem rico, era necessário que ele desse os bens aos pobres. Porque ele não quis dar. Aí, diante do Senhor, ele se coloca ali. E Jesus olha, olha, te falta uma coisa aí. Que bom que você segue os mandamentos. Mas te falta uma coisa. Se você quer realmente ter um tesouro no céu, se você quer subir para a morada de Deus, faz o seguinte: você é muito rico, dá aos pobres, vende tudo, fica sem nada. Depois se torne um discípulo meu, vem, me segue. Os meus, como Jesus já tinha dito já em outra passagem, Senhor, eu quero te seguir. As aves têm seus ninhos, as raposas as suas tocas, mas o Filho de Deus não tem o direito. Os outros vêm, pai, deixa eu enterrar meus pais que os mortos enterrem os mortos. A vida que Jesus propunha ao jovem rico era uma vida de entrega a Deus. Por isso, quando ele fala, falta uma coisa para você. Você realmente é muito bom, você segue os mandamentos, você é uma pessoa que está diante da graça de Deus, mas, só um momentinho, você precisa, quando ele fala, vende teus bens e dá aos pobres, a mesma coisa que ele disser, opa, desculpa, a Bíblia é tão pouco. Vende teus bens e dá aos pobres, a mesma coisa que ele disser. Coloca Deus acima de tudo. Coloca o Senhor Jesus acima de tudo. Isso que Deus está falando para nós também. Muitas das vezes, a maior idolatria, meu irmão, às vezes chamam a nossa igreja de idólatra, a maior idolatria está nisso. Em você colocar alguma coisa na frente de Deus. De você, a idolatria verdadeira não é as imagens da igreja, que às vezes a gente mal olha para elas. Que lá mostra a imagem e a figura de um santo que levou uma vida diferenciada na fé. Por isso, ele é honrado. A idolatria está justamente no jovem rico. Não foi capaz de largar os seus bens para seguir a Jesus.
E o próprio Jesus diz: não juntais tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Se você quer realmente o tesouro, junte tesouros no céu, onde a traça não rói e o ladrão não rouba. Isso é o grande mistério de Deus para nós. É que nós tenhamos a certeza de que nós busquemos aquilo que é eterno, aquilo que não é, aquilo que dura para sempre, né? Não é que é perene, que não se desintegra. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus nos ensina agora. É isso que Deus coloca em nossos corações. Sejamos ávidos em buscar esta graça. E nós tenhamos no nosso coração, sim, o desejo de juntar tesouros no céu. E a palavra diz que ele foi embora, ficou muito triste porque ele tinha muitos bens, ele era muito rico. Mas o que é os bens na terra? Nós vamos morrer e o que nós vamos fazer com esses bens? Que nós tenhamos o coração para o céu. E o que nos resta é a nossa vida eterna. É buscar estarmos juntos com Cristo. Buscarmos nosso crescimento espiritual, a nossa santidade, o nosso amor ao próximo. Isso ninguém pode nos tirar. O nosso pensamento, as coisas internas de nós, ninguém pode tirar. Buscar as coisas do céu, ninguém pode tirar. Depois Paulo fala, né, em Filipenses, em Colossenses, buscar as coisas do alto. E nós nos convertemos a Deus, nós temos que ter a certeza disso. Nós não podemos mais ficar apegados como o jovem. O jovem rico, ele estava apegado às coisas que não fazem sentido. E buscar as coisas. É interessante que às vezes a gente se apega às coisas materiais porque elas são tangíveis, elas são visuais. Deixamos de buscar as coisas espirituais porque elas não são tangíveis, elas não são visuais. É somente pela fé. É a fé que nos move a buscar algo ainda maior. Por isso, nós nos colocamos assim. Veja só uma coisa. Eu sempre falo isso em outras pregações. Essa pregação tem algo muito interessante. Todas as pessoas, todos os personagens bíblicos que tiveram um encontro pessoal com Cristo, nós podemos ver, vou citar alguns, a samaritana, Zaqueu, Bartimeu, o paralítico, não é o lunático, todos eles, Maria Madalena, a pecadora, perdoada, todos eles chegaram até Deus, até Jesus e se colocaram abaixo na humildade, buscando um mestre. Por isso que Jesus diz que ele veio para os doentes e não para os sãos. Agora, o jovem rico, não, o bonzão, o cara que era da igreja, falando isso, tem muita gente da igreja, e vai para a igreja. Chegou para Jesus, chegou correndo a palavra: Senhor, o que queres? Quero saber o que eu tenho que fazer para ter vida eterna. Bom Senhor, como me chama de bom? Só Deus é bom? Você quer ter vida eterna? Segue os mandamentos. Os mandamentos que Moisés deixou. Ah, eu sigo todos os mandamentos, desde pequenininho. Eu sou o cara, eu sou o bonzão. Ah, é? Aí Jesus falou para ele: fica os olhos da cabeça aos pés. Pois é, meu filho. Diz que ama ele, né? Com amor, tadinho. O Jesus diz: ama, que amou, diz: tadinho dele. Pois é, meu filho, falta uma coisa pra você. Você precisa largar disso tudo. Esses badulaques, dessas coisas que você tem aí. Isso aí não leva ninguém a nada. Larga tudo. Vem e segue-me. Você terá um tesouro no céu. Assim como o próprio Cristo fala lá em Lucas 9, 27, se não me engano, de que vale o homem ganhar a vida inteira e depois vir a perder a vida inteira. De que vale?
Que vale essas pessoas que buscam crescer? Não tem problema em você crescer, meu amigo. Como eu falei no começo, não expliquei. O problema era o jovem rico. Ele podia ser rico. Mas o problema é que o próprio Jesus fala. Porque depois Jesus fala, pô, eu não li tudo. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus, não? Eu já faço, pergunto, como assim? Aí Jesus explica, como é difícil entrar no reino do céu aquele que põe suas confianças na riqueza. Você pode ser rico, meu irmão, mas as suas riquezas é para te servir. Você não pode colocar suas riquezas acima de Deus. Por isso que Jesus fala, vende tudo. Vende tudo porque você está apegado. Vende tudo porque você está muito apegado, você está muito dando muita importância a isso. E o que é importante, se você realmente quer o céu, você tem o céu. Se você é rico, seus bens não te atrapalham na tua caminhada, não te deixam, se os seus bens, na sua riqueza, não te deixam arrogante, não te faz melhor, não te deixa achar melhor que os outros, não te coloca numa posição de superioridade, não, você não, se sua riqueza não faz com que você humilhe os outros por causa de você ter mais riquezas do que eles, tudo bem, você ser rico. Mas se você é apegado à riqueza, se você tem essas coisas que eu te falei, você precisa se desvencilhar disso. Porque isso te faz mal. Não tem como você ter o mundo e Deus ao mesmo tempo. A carne e o espírito são opostos. Você pode lutar para ter as coisas na sua casa, mas aquilo não pode virar carne. Não pode ser a tua idolatria. Não pode estar acima de Deus. Simplesmente, se você é rico, põe teu joelho no chão. Louva a Deus. Obrigado, Senhor, que eu tenho tudo isso. Graças a Ti. Porque Pôncio Pilatos, quando estava na presença de Cristo, ele deu a carteirada. Ele deu a carteirada para Jesus, você sabia? Pôncio Pilatos deu carteirada em Jesus. Porque ele chegou para Jesus, tu és o rei dos judeus? Jesus ficou quieto. Ele falou, aí ele deu a carteirada. Sabia que eu posso te prender, te soltar, eu posso te matar, eu posso te absolver. Jesus com muita paciência olhou para ele e falou, olha, eu tenho poder para tudo isso. Poder nenhum você teria se fosse conferido pelo Pai do céu. Então, se você tem riquezas, foi Deus que te deu. Assim como ele deu a Salomão. Então, se você é rico, põe teu joelho no chão e agradeça a Deus. Senhor, obrigado por tudo aquilo, pelo conforto. Obrigado, Senhor, pelas conquistas. Obrigado, Senhor, por todas essas coisas. E glória a Deus por você, pelas tuas conquistas. E você que não tem as suas riquezas, não inveje o outro. Ore e lute por aquilo que você sonha, por aquilo que você quer. Mas que vivamos em paz. O jovem rico não entendeu nada diante do Senhor. Que nós possamos, assim, diante dessa palavra, trazer para nós, colocarmos Jesus assim. Qual é a tua riqueza, antes de encerrar? Às vezes, o jovem rico era o dinheiro dele. Às vezes você tem um carro, só um carro, às vezes, que você coloca na frente de Deus. Deus pode falar para você, ó, não vai nem falar para você vender tua casa, dar o seu dinheiro, vende teu carro. Às vezes você é apegado no carro. Ou então, alguma outra coisa que você tem. Entendeu? Isso, nós trazemos isso para a nossa vida e possamos meditar e pensar naquilo que Deus quer falar conosco. Tem alguma coisa que te prende? Tem alguma coisa que te atrapalha a caminhar? Que você põe acima de Deus? Pense. E até a próxima oração, pregação e formação. Deus te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.